Você já fez algo ou alguma coisa e depois a sua mente, a sua consciência ficou martelando e dizendo culpado, culpado, culpado? Pois é, foi assim que viveu os irmãos de José, que era governador do Egito, durante mais de 40 longos anos. As suas consciências o acusavam dioturnamente, dizendo culpado, culpado, culpado. Meus irmãos, a paz do Senhor, tudo bem com você, família? Tudo bem? Espero que sim. Queridos, mais uma vez aqui o nosso devocional diário da AD Holinés. Hoje é dia 15 de março, nosso devocional do dia 15 de março de 2023. O tema do nosso devocional é mantenha a sua mente limpa, mantenha a sua consciência limpa. A história e a vida dos irmãos de José mostra-nos claramente que o tempo não apaga pecado, que o tempo não limpa a mente. A Bíblia diz que quando José tinha os seus 17 anos, foi traído pelos seus irmãos, foi jogado em uma cisterna pelos seus irmãos, foi vendido pelos seus irmãos. E durante 40 anos José some da história do Egito, né? E mais tarde os irmãos o encontram. E quando o pai de José, que era Jacó, morreu, os seus irmãos inventam uma coisa a mais, uma história a mais, para que José pudesse os perdoar. E a Bíblia diz que eles vão até José, né? Mandam algum mensageiro até José, dizendo, olha, o nosso pai deixou um recado para você antes de morrer. Querendo mais uma vez aproveitar da situação, mesmo a consciência acusando que eles estavam errados, que eles haviam feito errado, eles não limpavam a consciência. Quando chegaram e contaram a situação deles a José, a Bíblia diz que José chorou. José já havia perdoado. E José chorou e disse, meus irmãos, não, vocês intentaram o mal contra mim, mas Deus transformou este mal em bênção, como se vê nos dias de hoje. E a Bíblia diz que José tratou eles com amor. Aí nós mostramos aqui, nesse devocional de hoje, que o tempo não apaga pecado, que o tempo não limpa a consciência, que o tempo não limpa a mente. A única maneira de você se livrar de uma culpa é você lançar a sua culpa aos pés da cruz. É lançar a sua culpa aos pés de Jesus. E se alguém também te machucou, a única maneira de você se livrar dessa amargura, desse machucado, é você perdoando a pessoa. Por exemplo, José perdoou os seus irmãos, então ele não tinha que ficar se martelando na sua mente, né? Perdoa, perdoa, perdoa. Os meus irmãos fizeram isso. Não, José perdoou os seus irmãos e instantaneamente ele foi curado. Então, quando você perdoa alguém, você instantaneamente é curado. O mais beneficiado através do perdão é aquele que perdoa. O outro lado também, quando ele lança a sua culpa, quando ele mostra a sua culpa, quando ele confessa a sua culpa, isso atira a sua culpa ao pé da cruz, a Bíblia mostra também que ele é curado, que ele é sarado. Eu não sei como é que anda a sua vida, sua mente, sua consciência, mas não sei se alguém te machucou, se alguém te feriu, mas nesta manhã a palavra é: perdoe aqueles que te machucou. Peça perdão àqueles que você também o machucou. O perdão cura, o perdão limpa, e você não terá que ficar carregando mais na consciência ou na mente esta palavra dizendo culpado, culpado, culpado. Mas vamos para frente? Agora nós vamos para Deuteronômio capítulo 26. Deuteronômio capítulo número 26, Deus instruiu Moisés a escrever e falar para os filhos de Israel que eles deveriam todo ano pegar os frutos da terra, pegar todos os frutos da terra e levar perante o Senhor como uma dízima, ou como se fosse um dízimo. A Bíblia diz que eles colocavam no cesto e entregavam ao sacerdote. O sacerdote apresentava aqueles frutos ao Senhor. E a pessoa que estava entregando os frutos, ele fazia uma declaração pública dizendo: eu reconheço que Deus me abençoou de uma tal maneira, me dando alimento, que Deus me abençoou de uma tal maneira, me dando esses frutos, tudo isso, e o reconhecimento que eu tenho é esse que eu faço. Então ele trazia aqueles frutos e ofertavam ao Senhor como o dízimo da sua plantação. E quando terminava de fazer isso, eles faziam aí uma oração de gratidão, apontando: olha,
nós éramos em pequenas pessoas, lá do outro lado do deserto, os nossos pais eram pequenos, mas Deus chamou, Deus fez promessa, o nosso povo cresceu, se tornamos esse tanto de pessoas, Deus prometeu que ia dar para nós uma terra que emana leite e mel, e eu estou trazendo esse fruto, mostrando que Deus cumpre aquilo que promete. Era uma coisa muito linda. Então o dízimo, não só de fruto, mas de tudo quanto nós devolvemos ao Senhor, é um reconhecimento de que somos abençoados. É um reconhecimento do que o que eu tenho não é dos meus esforços, não é porque eu corro, não é porque eu planto, não. É porque eu sirvo a um Deus que cuida de mim em todos os detalhes. Detalhes por detalhes. E por falar detalhes por detalhes, há um hino que é muito lindo e vale a pena. O hino se chama Detalhes por Detalhe. Escuta esse hino e veja como é que Deus cuida do seu povo. Então é um reconhecimento que Deus está cuidando de nós. Vamos para Levítico 27, Deuteronômio 27. Deuteronômio capítulo do número 27. Quando vocês atravessarem o Jordão, vocês vão pegar em pedras do rio. A instrução de Moisés para o povo foi essa, dada por Deus. Vocês peguem as pedras do rio, leve até o outro lado, né? Eles iam atravessar o rio Jordão, então leve até o outro lado, no monte chamado Ebal. Lá vocês vão pintar essa pedra de cal. Depois que pintarem essa pedra de cal, vocês vão escrever nelas a lei, esse livro da lei. Vocês vão escrever naquelas pedras, parte dessa lei vocês vão escrever. E depois vocês vão pegar outras pedras que não sejam talhadas, né? Pedras que nunca foram trabalhadas, vão montar um altar aqui do outro lado, perto do Ebal, do Monte Ebal. Vocês vão colocar um monte de pedra, vão fazer um altar. Em cima desse altar vocês vão oferecer sacrifício a Deus, agradecendo a Deus, reconhecendo que Ele tirou vocês do Egito e trouxe para essa terra. Depois, 6 tribos, ele coloca aqui 6 tribos, eles nomeiam as tribos, não vou falar aqui os nomes, mas 6 tribos ficarão no Monte Ebal. Essas 6 tribos que ficam no Monte Ebal, eles vão levantar as mãos, vão abençoar o povo de Israel que estão embaixo. E as bênçãos dele, eles vão abençoar e o povo vão ficar dizendo embaixo, amém, amém, confirmando a bênção. Em contrapartida, do outro lado do monte, ficariam as outras 6 tribos também falando palavras de maldições para o povo. As palavras de maldições seriam semelhantes a essa. Por exemplo, maldito aquele que fizer com que um cego tropece. Aí todo o povo diriam, amém. Aí, ó, maldito aquele que deitar com a mulher do seu pai. Aí todo o povo diriam, amém. Maldito aquele que se deitar com o animal. Então eram palavras de maldições que eles diziam lá, e aqui embaixo o pessoal, o povo de Israel, diziam assim seja. Esse amém quer dizer assim seja. Então se eles cometessem qualquer um dessas maldições, eles já recebiam em si mesmo as suas próprias condenações. Era uma coisa muito séria, né? Aí foi assim que aconteceu ali no capítulo 27 de Deuteronômio. Agora vamos lá para o Novo Testamento. Nós estamos todos os dias estudando porção do Antigo Testamento e do Novo Testamento também. Agora, o Novo Testamento está no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 27 ao 53. O texto bíblico diz que após cear, eles cantaram o hino, né? O texto anterior que nós lemos, no dia 14, eles haviam ceado, cantaram o hino e subiram para o Monte das Oliveiras. Aí a Bíblia diz que depois do Monte das Oliveiras, Jesus disse lá para os seus discípulos, olha, esta noite todos vocês vão me trair, né? Todos vocês nessa noite vão me deixar só, porque está escrito, fere o pastor e as ovelhas se dispersarão. Aí Pedro levanta-se e diz, não, todos não, eu vou ficar contigo até o fim. Aí a Bíblia diz, Pedro, o galo não vai cantar nem a segunda vez, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes você vai me negar. Aí Pedro disse, jamais, Senhor, jamais. Aí a Bíblia diz que os discípulos disseram, Pedro disse, olha, eu até morrerei, né? Se for possível, eu vou morrer contigo. E a Bíblia diz que os discípulos disseram, tamo junto. Aí Jesus vai um pouco mais adiante, a um lugar chamado Getsemane, outro chama Getsemane. E a Bíblia diz que ele chama as 3 dos discípulos, mais adiante, vamos orar. E ele ausenta-se mais um pouco mais longe e ele ora. E as suas palavras, os discípulos escrevem aqui, que eram palavras pesadas. Ele dizia, Pai, afasta de mim esse cálice, a minha alma está angustiada até a morte.
mas não faça a minha vontade, faça a sua vontade. Ele levantou-se, né, depois de orar quase 1 hora. A Bíblia diz que ele levanta-se, chega lá e os discípulos estão dormindo, Pedro, Tiago e João. E ele disse: vocês não podem velar comigo nem 1 hora? Orai e vigiai, porque o espírito está forte, mas a carne é fraca. Aí a Bíblia diz que Jesus mais uma vez volta para orar. Ele ora as mesmas palavras. Pouco tempo depois ele volta e os discípulos estão dormindo novamente. Se eu tivesse lá, eu estava roncando também, viu? Estava roncando. Tem gente aí que fala mal dos discípulos, você não sabe o sofrimento que eles estavam passando ali, a angústia de ouvir aquelas palavras. Mas tá bom, Jesus vai pela terceira vez orar e volta de novo. Quando ele volta de novo, eles estão dormindo. Jesus disse: vamos lá que o inimigo agora está chegando aí. É aquele que vai prender o Filho do Homem. E a Bíblia diz que de repente chega Judas, o Iscariote, com a equipe de soldados, das pessoas, tudo armado com varas e pau, e prende Jesus. Judas dá um beijo, e os irmãos já conhecem o restante da história. Pedro, né? A Bíblia diz aí, não nesse texto, diz que foi um dos discípulos, mas a gente já sabe que foi Pedro, porque outros discípulos, outros escritores escreveram, né, que foi Pedro, né? Diz que Pedro pegou uma espada e decepou a orelha de um soldado, de um sumo sacerdote, servo do sumo sacerdote. Jesus coloca aquela orelha de volta e disse: Pedro, não guarde sua espada, né? E a Bíblia diz que daqui a pouco os discípulos, ó, todos vão embora. Inclusive tinha um dos discípulos que se viam a Jesus secretamente. A Bíblia diz que ele foi lá atrás de Jesus, seguindo Jesus, somente com um lençol. Nesse texto diz. Aí a Bíblia diz que um dos soldados foi segurá-lo e ele soltou o lençol na mão dos soldados e correu nu, né? No meio do matagal lá. É coisa muito séria. Aí a Bíblia diz agora que os soldados prenderam Jesus. Levaram Jesus para onde? Para a casa do sumo sacerdote, o mestre da religião. Aqueles que deveriam ser exemplo, agora estão prendendo o Filho do Homem. Os próximos capítulos se desenrolarão o que acontecerá na casa de Anás e Caifás. Um grande abraço a todos, Deus abençoe, amanhã tem mais.